Meus queridos, graças e paz a todos. Eu tenho uma palavra profética. Você pode estar se encontrando numa situação de calamidade, de dores, de enfermidade, situações de labirinto, situações desesperadoras. Você pode estar se encontrando em situações de estar se sentindo totalmente perdido, ridicularizado, discriminado, abatido, invalidado, perdi a guerra. Eu tenho uma palavra de como sair dessa situação. Amém? Eu tenho uma receita hoje para você, tá? Eu tenho uma receita que vai mudar a sua vida hoje. Muito bem. Ô César, se você puder utilizar uma dessas cadeiras mais próximas aqui, eu sei que você está com o microfone, a minha esposa também, pode ser? Meus amigos, meus irmãos queridos, nós vamos iniciar aqui com uma palavra de oração, tá bom? Está aqui a minha esposa, irmã missionária Rosa. Existem alguns outros irmãos esparramados pela nave da igreja. O templo aqui não é tão pequeno. E lá na porta está o meu cunhado, pastor Claudemir Nazaré, irmão Sebastião, diácono Sebastião, Samuel, a sua esposa Imaneia. Tem alguns outros irmãos, pastores que chegaram também, enfim. E a irmã que chegou, que passou aqui também, não lembro o nome dela, irmã Patrícia, a sua filha? Irmã Sara. Tá bom, que Deus abençoe a todos vocês. E eu quero abrir pedindo aqui que o presbítero César faça uma palavra de oração, querido. E vamos abrir com essa oração em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, soberano Deus e Pai querido, diante da Tua presença, meu Deus, aqui estamos, ó Pai, para te adorar, para te buscar, Senhor. Deus, fala conosco, ó Pai, essa noite, através dessa live, ó Pai. Senhor, usa, ó Pai, a boca do pastor, Pai, como servo de Ti, como profeta de Ti, ó Pai querido, esta noite. Senhor, sara, Pai querido, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ó Pai. Senhor, abençoa, ó Pai querido, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, esta live, Senhor. Pai, todas aquelas pessoas que, aonde chegar essa voz, ó Pai querido, o Senhor possa abençoar, Pai, levar a cura, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa, Pai querido, esta noite o nosso pastor, Pai, para falar aquilo, Pai, que já tem no teu coração, que o Senhor já tem colocado, ó Pai. Senhor, assim, Pai querido, eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Saudação de graça e paz. Por onde quer que a tecnologia leve esse vídeo ao encontro de todos, quanto carinhosamente estão nos acompanhando a partir desse instante, tá bom? Eu não posso mais estar vendo aqui, mas existe uma gama de irmãos que estão nos acompanhando aí, e Deus seja louvado pela vida de vocês. Dá tempo ainda de pegar e compartilhar, porque eu quero falar uma palavra aqui hoje, chazinho de mocotó cozinhado de fogo a lenha e bem apimentado, tá bom? Vamos abrir a Bíblia? Um de vocês aí, por gentileza, leia para mim Salmo 119, versículo de número 12. Salmo 119, versículo de número 12. Preste bastante atenção que daí vem a revelação. Vamos lá. Bendito és tu, ó Senhor. Salmo 119, versículo 11, melhor, desculpa. Escondi a tua mão no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Presbítero César, o gostoso da revelação dá-se exatamente isso. Eu recebi uma revelação que eu vou pegar um versículo, e agora eu vou pedir que a missionária Rose Gomes leia para mim Ezequiel 37, por gentileza. Ezequiel 37. Perceba que esses dois textos escritos em épocas marcadas de datas completamente diferentes. Livro do profeta Ezequiel 37. Leia até o versículo 4. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Duas leituras, lida, meditada e refletida. Agora vamos a uma revelação quentinha, sem precisar ser de longo. O que é de mais lindo, belo e bonito da Bíblia Sagrada, na sua forma de nos ensinar, utilizando da primeira leitura, é que Davi escreve essas palavras deitadas em letra, onde nós vamos mastigar pela gramática as revelações implícitas na mesma. Primeiro ele começa dizendo o seguinte: escondi. E se nós tivéssemos que consultar o que significa de fato esconder, esconder é o mesmo que ocultar, esconder é o mesmo que guardar. Só que, missionária, quando lá em casa, minha esposa, se a gente falar assim, se ela disser, guarda a roupa no guarda-roupa, você guarda fora ou dentro? Dentro. Guarda a compra no armário, guarda fora ou dentro? Então guardar, sendo igual a ocultar, nunca vai ser fora, sempre dentro. Daí de cara, ele está dizendo: guardei a tua palavra. Não onde? Não foi fora, foi dentro. Glória a Deus. A expressão em guardar dentro me leva diretamente a entender, presbítero César, que o maior avivamento que Deus está por mandar nas igrejas hoje, ele vai ser comparado como um ovo. Eu sou rurícola e eu aprendi muito o seguinte: quando você pega um ovo e quebra o ovo, nasce o pintinho? Não vai nascer. Só que se você, em vez de pegar o ovo, não quebrar, mas deixar no ninho, esse ovo também será quebrado. Com uma diferença: ele não será quebrado de fora para dentro por alguém que quebrou e matou a vida. Ele vai ser quebrado de dentro para fora, da existência da vida que vem de dentro para fora. Entendeu que quando eu falo guardei a tua palavra dentro, a palavra tem o poder de fazer um quebrantamento, e esse quebrar não é de fora para dentro, é de dentro para fora, porque a palavra mexe não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Agora veja o que Davi está dizendo: guardei a tua palavra no meu coração. O coração fica fora ou fica dentro? Dentro. Se ele está dizendo guardei a tua palavra, a expressão guardar aqui que Davi está dizendo é ouvir e não escutar. Pastor, mas existe uma diferença entre ouvir e escutar? Sim! Escutar a gente só escuta porque 24 mil fibras vibra de um lado para o outro, conectado próximo aos tímpanos, que facilita a gente escutar cada ponto, palavra e vírgula, que as pessoas dirigem cada um de nós outros. Todavia, você manuseando a Bíblia, você não vai ver a Bíblia recomendando a escutar. Por exemplo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz assim, fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então percebeu que a Bíblia não manda escutar, a Bíblia manda ouvir. E uma das diferenças mais simples que eu pudesse utilizar ali do exemplo aqui, entre escutar e ouvir, é que escutar entra por aqui e sai aqui, e ouvir entra por aqui e cai aqui. E o que cai aqui fica guardado. Por isso Davi diz guardei. Pegou? Aleluia. É interessante lembrar essas peças quando Davi diz assim, escondi. Tem tradução que diz ocultei, e tem tradução que diz guardei a tua palavra no meu coração. Agora veja bem, para não pecar. Ou seja, é muito importante levar muito em consideração que a palavra, ela vai nos levar a uma vida de santidade. A palavra santidade que está ligada a santo, santo é kadosh, e kadosh é separado. O que a palavra faz, irmão César? A palavra nos leva a nos separar da vida de promiscuidade.
imoralidade, carnalidade, sensualidade. O mundo está podre, irmão César. Verdade. O mundo está caminhando aceleradamente de mal a pior. O mundo está nas mãos do diabo e seus demônios. Todavia, a igreja como luz, a igreja como sal, a igreja como peso diferencial, ela tem a palavra. E por ter a palavra, nós sendo santo, nós não vamos nos compactuar, nós não vamos nos conformar, nós não vamos conformar Aleluia. com esse mundo. Amém. Glória. Agora, vejam o que o texto continua dizendo. Alguém poderá até estar dizendo assim, ó: pastor, o senhor pediu aí para alguém ler, esse aqui é o 37, fica tranquilo que eu vou chegar lá, e a hora que chegar lá o caldo vai ferver. Eita. Hoje aqui não tem café no bule, aqui tem azeite na botija. Vamos lá. Glória. Guardei a tua palavra no quê? No meu, à luz da gramática, é pronome possessivo, é meu. Isso significa dizer que sou eu quem decido se a palavra entra ou não. Sabe o que eu aprendo de cara aqui? Que Deus não força livre-arbítrio de ninguém. Verdade, Deus. Aleluia. É se quiser, diz. Se fizer. Deus não força. O que força é o diabo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: eis, eis que estou à porta e bato. Aleluia, Jesus. Ele diz assim, ó: se abrirdes bem a tua boca, eu te encherei. Está tudo uma questão condicionada. Ele não vai forçar livre-arbítrio. Então, se é meu, eu decido se a palavra entra, adentra ou não. Agora, o interessante aqui é o seguinte: quando Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar, falhar contra ti, nisso eu aprendo que se sou eu quem decido se a palavra entra ou não em mim. Por isso, quando nós falamos em culto, irmão César, eu vejo as pessoas cometerem 3 erros. 3. Primeiro erro: as pessoas falam assim, ó: vou indo ali na igreja, Assembleia de Deus, Ministério Estadual. Vai, vou assistir um culto. É o primeiro erro. A gente não veio assistir um culto, a gente veio prestar um culto. Aleluia. Segundo erro é quando a gente dobra o joelho e fala assim, ó: Deus, dai-nos um culto abençoado. Deus dá culto? Quem dá o culto? Nós damos o culto. É por isso que existe, no mesmo culto existem pessoas que são curadas e outras não são, pessoas são tocadas e outras não são, pessoas são batizadas e outras não são. Isso está ligado à qualidade do culto que cada um oferece. E terceiro ponto são aqueles que saem da igreja com a cara feia, dizendo: o culto está frio, irmão. Tem culto frio? Não. O que tem adorador frio que não soube cultuar, porque culto é ato de particularidade. Sabe o que significa isso? É quando a palavra chega, mas não vai dentro. A palavra abraça, mas não vai dentro. E a qualidade do culto de essência se dá quando a palavra entra lá dentro. Aleluia. Agora nós vamos esquentar os motores aqui para nós mergulhar para baixo. Nós vamos para baixo. Eu vou pedir que a missionária abra aí para mim Gênesis 1:1. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco. O Pentateuco é uma palavra grega que significa 5, que foram os 5 primeiros livros escritos pelo pastor Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Agora o presbítero César abra para mim Evangelho de João 1. Nós vamos descobrir agora que palavra é essa que nós vamos precisar esconder dentro. Que palavra é essa aqui? Que palavra é essa? Vamos lá. Gênesis 1:1. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Opa, peraí. Alguém um dia perguntou para mim assim: pastor, esse princípio aqui é começo? Eu falei: não. Esse princípio é mais do que começo. Eita. No campo da revelação, esse princípio aí é um substantivo próprio que merece um peso de uma respeitabilidade inenarrável. Princípio. Eu vou mostrar que princípio é isso aí. Como a própria Bíblia se responde, enquanto o irmão César lê para mim João 1:1, eu vou pedir agora, missionária Rose Gomes, que você abra para mim aí Apocalipse 19:13 e lê para mim aí. No princípio era o verbo. Peraí. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu perguntar: ô Bíblia, que princípio é esse? Continua lá.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Meu Deus, começou a ficar claro. No princípio era o Verbo era Deus. Pode ler o 2 ainda, lê o 2, olha lá. Ele estava no princípio com Deus. Pegou aí? No princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. Agora, Deus não fez todas as coisas com o poder da palavra, irmão César? Lê o 3 para mim, lê o 3, ó. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vê se vocês pegam a revelação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está dizendo que no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. Agora, tem 2 cavaleiros brancos no livro de Apocalipse. Um está no capítulo 6, o outro está no capítulo 19. O do capítulo 6 é falso, é o anticristo. Mas o do capítulo 19 é o verdadeiro, é Jesus. Agora, lê para mim o capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Irmão César, o negócio vai esquentar. Eu vou pedir para você chegar aqui perto de mim. E você vai vir aqui. Vem aqui, lê para mim o que está na minha Bíblia. Vem aqui, pode chegar aqui perto. Chega aqui, lê aqui, escuta para você ver. Olha só, no princípio era o Verbo. No princípio criou Deus os céus da terra. Agora, no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. Ela diz, o nome pelo qual se chama é a palavra. Agora, lê na minha Bíblia. Aqui, ó, verso 13. Ó. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Pegou? Eita glória! Olha que tremendo isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. Na Bíblia dela diz assim, e o nome dele é a palavra. A minha Bíblia diz, o nome dele é o Verbo. Aleluia! Pegou, não? Glória a Deus! Gente, é tão tremendo isso aqui, que vamos fazer questão ainda de observar que verbo e palavra então é uma coisa só. Verbo e palavra é uma coisa só, entendeu? Verbo e palavra é uma coisa só. Agora, se verbo e palavra é uma coisa só, veja lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus. E o nome dele é o Verbo, e o Verbo é a palavra. Agora, pega para mim, primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo 7. E o irmão César, abra para mim, Apocalipse 1 e 8. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui de forma quente. Aracalabacheias, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, glória, aleluia. Olha só, vou repetir. No princípio criou Deus os céus da terra. No princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. Agora está dizendo que o nome dele é o Verbo. E verbo e palavra é uma coisa só. Agora, o que ela vai ler aí, irmão César, é o Deus Elohim. E Elohim é uma palavra hebraica, como eu disse ontem lá em Lorena. Lê para mim aí. 1 João 5 e 7. Primeira epístola de João 5 e 7. Porque 3 são os que testificam no céu. Aí alguém vai dizer, já sei, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vê se ela vai ler isso. Olha lá. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Não de Jesus, o Pai, a Palavra e o Espírito Aleluia! Santo. Eita Deus! Os 3 são um, porque isso é Elohim. Elohim é uma palavra hebraica para definir um único Deus dividido em 3 pessoas, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Agora, pegou? Estou repetindo para ficar memorizado. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. E o Verbo é a Palavra. E são 3 que testificam no céu: Deus, a Palavra e o Espírito Santo. Agora, eu vou perguntar direto para ele agora. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Eita glória! Senhor! Revela-nos quem és tu. Eita Deus! Apocalipse 1 e 8, leia. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Ai, meu Diz o Senhor Deus. que é, e Pronto, que era, pronto. e que há de vir, Pronto. o Todo-Poderoso. Entendeu aí? Quer dizer, eu sou o princípio. Eu sou o princípio. Agora, se eu pego tudo isso aqui e levo de volta para Gênesis 1:1, sabe o que está dizendo aí? No princípio é na palavra criou Deus o céu da terra. Sabe o que é esse princípio aí? Jesus. Meu Deus, é forte. Esse princípio aí é o verbo divino. Deus está dizendo, eu estou sentindo a graça dele aqui. Na palavra criou Deus os céus e a terra. Eu vou repetir o que eu disse numa live anterior aí, que Deus criou tudo em 4 ordens. Deus primeiro criou o reino mineral, segundo o reino vegetal, terceiro animal, para depois fazer o homem. Os 3 primeiros reinos, Deus fez com o poder da palavra. E aqui vai esquentar o negócio. Quando Deus está falando assim, ó, haja e haja. Deus vai fazer a natureza animada, inanimada, réptil, anfíbio, mamífero, peixes, aves, etc. Sabe o que aconteceu ali? Deus está dizendo assim, ó, haja. A palavra, saia da boca de Deus, ó. Eita Deus, mistério. Glória. Deus olhava e dizia assim, ó, a palavra. Entendeu? É forte. A palavra, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. A palavra tem o poder de fazer aparecer aquilo que não existe. A palavra. É por isso que o centurião disse assim, ó, Senhor, basta uma palavra para o meu criado É ser forte. curado. Aleluia. Uma palavra. Por isso que Pedro disse assim, ó, sob a tua palavra lançarei a rede. É a palavra. A palavra. A palavra que saía da boca. Agora eu sou obrigado a falar uma coisa aqui agora, que Deus aquece o meu coração, porque é o seguinte, a Bíblia diz em Provérbios, se não fala em memória, puxa aí para mim, Provérbios 18 e 21. Se não me fala em memória, eu acho que é 18 e 21. Se não for 21 é 22, um dos dois. Olha só, 18 e 21. É isso mesmo? O que diz aí? Ela sorriu, olha lá. Jesus, que tremendo isso, irmãos. Muito forte isso aqui. 18, 21. Isso. 18 e 21. Olha lá. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama Até só. A morte e a vida estão no poder da língua. Dentro da boca, segundo a medicina, tem um membro de 200 gramas, que é a língua. A língua balança, forma som, unindo consoantes e vogais, o som de palavra. E com a palavra eu tenho o poder de alegrar ou entristecer. Com a palavra, com a língua, eu tenho o poder de levantar ou de derrubar. Com a língua eu tenho o poder de ajudar ou de atrapalhar. Com a língua eu tenho o poder de abençoar ou de amaldiçoar, de fazer a pessoa aproximar ou eu afastar. Com a língua eu tenho o poder de granjear amigos ou criar inimigos. Com a língua eu tenho o poder de edificar ou desencorajar, desanimar. E aí vai. Com a língua se balança palavras, e com a palavra se traz a existência. Eu não sei se você está pegando a revelação, mas agora nós estamos entrando dentro de Ezequiel 37 em cenário. Em Ezequiel 37 diz o profeta que Deus o leva para o vale. Não foi ele que foi, irmão César. Deus o leva, sabe por quê? Porque existe um momento que Deus nos leva para situações não boas. Não boas. É um grande engano, é um grande equívoco pensar que Deus só nos leva para pomar florido. De vez em quando Deus nos leva para deserto. De vez em quando Deus nos leva para situações de calamidade, para nos ensinar, para nos moldar, para nos discipular e para nos fazer melhor. Deus levou o profeta Ezequiel ao vale. Agora vamos lá. Esse vale aqui é um vale de ossos sequíssimos. Não era nem seco, sequíssimos. A primeira imagem que eu tenho aqui é o seguinte:
Tente dar asa à imaginação, você que está vendo em casa aí. Vale de ossos secos. Imagina agora os milhões e milhares de caixas cranianas. Meu Deus, forte. As caveiras. É bonito isso. Deus levou o profeta Ezequiel diante de uma cena horripilante. A coisa não está boa. A coisa não está boa. Eu tenho uma revelação quentinha para passar para todos. Eu queria que o Brasil inteiro tivesse assim como eu vou falar. Olha só, gente. A situação horripilante. Só que Deus vai perguntar para o profeta: poderá viver esses ossos? É essa pergunta que se deve fazer, semelhantemente se qualquer um de nós entrasse no cemitério municipal dessa cidade. Tem túmulos ali, ó, de mais de 100 anos. E 4 dias uma pessoa sepultada, o seu intestino delgado já está tomado por decomposição, que se misturou tudo. Imagina os corpos que estão bem mais tempo. E Deus perguntar para você: poderá viver todos quanto foi sepultado no cemitério? Você diz o quê? Na nossa lógica, César, você fala o quê? Na nossa lógica? Não tem como. Isso é impossível. Sim ou não? Sim. Claro. Percebeu que a questão da linguagem de figura do vale de osso seco aqui vai representar diretamente aquilo que está fora de nosso controle. Não está mais no nosso controle. Não está mais. Eu estou vivendo hoje situações para qual eu recebo muita mensagem aqui, ó, no meu celular, de casamento que representa um vale de ossos secos. Tem irmãs aqui, a minha esposa sabe disso, que está em lágrima. Quase todo dia ela: pastor, ajude-me em oração. Ajude-me em oração. Eita. Meu marido não sente mais nada. Meu marido quer divórcio. Eu estou fazendo de tudo para salvar o casamento. Não é assim? Eu fui pregar lá na Assembleia de Deus do Cruzeiro do Sul, uma certa ocasião. Depois de Jesus batizar muitas pessoas com o Espírito Santo, na porta da igreja chegou uma moça de 20 e poucos anos para mim e falou assim: ó, pastor, eu sei que Deus te usa muito, mas eu queria que o senhor me adotasse uma oração. Eu falei: que se passa, filha? Sabe o que ela disse? Meu marido, pastor. Eu falei: o que tem aí? 10 meses de casado, 8 meses, é um mês de inferno. Onde ele chegou para mim agora, semana passada, e disse: eu não sinto mais absolutamente nada por você, sinto nojo de ânsia em pensar ter alguma coisa com você. Bateu a porta do quarto, na minha cara, arrumou a mala e foi embora para São Paulo. Essa moça não deixou de Jesus, mas imagina ela dentro da igreja. Nós não somos máquina, robotizado. Que glória a Deus e aleluia, tudo no controle. Nós somos um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Somos dotados de sentimento. Tem pessoas na igreja que a gente vê ela pela estética e acha que ela está bem não. Por trás daquele manequim tem um vale de ossos secos varrendo a alma dela, porque ela sabe que na igreja é uma coisa em casa, é um marido escravo das drogas, é um filho escravo da promiscuidade, é uma filha na prostituição, é uma crise desesperadora que abraçou. Eu estava pregando num grande trabalho lá de São José dos Campos. Meu Deus do céu, gente, como é que eu vou esquecer disso, meu Deus do céu? Uma irmã, eu vi o sofrimento estampado no rosto dela, um coquezinho. Sabe aqueles irmãos com o joelho forrado de oração? Mais de 50 irmãs no conjunto. E quando ela regia, todo mundo fica aquela mulher, uma mulher maravilha. Ela abriu o coração e disse para mim assim: pastor, ajude a oração, não estou aguentando mais. Eu falei: o que se passa, irmã? Meu filho, 24 anos no crack. Eu falei: meu Deus. Ela falou: pastor, meu marido não está aqui comigo, ele quer voltar para BH, ele está com vergonha de sair na rua, e ele não pode sair aqui porque ficou vigiando o nosso filho em casa. Sabe por quê? Porque ele chegou e falou assim: me dá dinheiro, eu quero usar droga. Eu falei: não vou dar. Foi lá, pediu para o pai R$10. Eu falei: não, tudo bem, então que você saiu, eu vou pôr fogo no quarto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pega o filho e põe na rua, diz: vai embora. Você não vai queimar a casa, você não vai me dar isso, vai. Estamos falando de filho, e que existe uma ligação de sentimento. É simples fazer isso? Pôr um filho na rua? Isso é um vale de ossos secos. Aí o diabo, sem vergonha, diz: sabe o quê?
Vai na igreja? Adorar a Deus? Fazer o que na igreja? Deus te abandonou. Você está orando, cadê a resposta? E vou dizer mais, vou jogar pesado aqui. O diabo diz assim, ó: tem vizinho que nem crente é e está melhor que tu. Tem pessoas no seu ciclo de parentesco que nem crente é e está melhor que tu. Vai na igreja fazer o quê? Lamentavelmente, muita gente pega da fraqueza, faz um paletó e veste e vira galinha da gola e concorda com o diabo para perder a guerra, porque o vale é um vale do sacrifício. Não é simples enfrentar um vale desse. Não é. A minha esposa sabe. Há quase 4 anos atrás eu tentei um suicídio. Eu tramei um suicídio para a minha vida. Eu tenho alegria de saber que Deus me escolheu entre muitos pregadores e me fez um dos pregadores mais conceituados do Vale do Paraíba. Mas eu falei para ela, como falei para meu pai, falei para Augusto: me dá o nome do pregador que sofreu o que eu sofri nesse vale. Eu quero o nome dele. Meu cunhado me acompanha há muitos anos. E eu vou dizer uma coisa para você: o vale de ossos secos é você se sentir dentro de um avião a 2.000 pés de altura, sendo jogado sem paraquedas. O tombo é inevitável. A queda é inevitável. A gente se arrebenta. E o que vem nos avizinhar é o desespero, que leva a gente a perder o equilíbrio emocional e o racional. E a gente não sabe mais para onde olha, nem sabe mais o que fala, e não sabe mais se a gente quer morrer ou viver ou viver ou morrer. Tudo perde sentido. Tem muita gente vivendo esse quadro. E eu vou dizer mais: quem é que está perguntando que se pode viver os ossos? Poderá viver esses ossos? Aí olha o que o profeta vai dizer assim, ó. Lê para mim. Vamos recapitular a leitura. Vamos ler para mim. Lê de novo. Lê para mim o versículo. Lê o 2. Escuta aí. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Só um minutinho. Esse vale está mostrando um exército. Só que foi exército e não é mais. Sabe aquela coisa que foi e não é mais? Aconteceu, não acontece mais. Foi e não é mais. Continua. E estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Vejam que Deus está dizendo: poderá viver? Só que Ezequiel ativa um botãozinho do desconfião e diz: quem está perguntando não é o Zé da esquina e nem o Mané das plantas. Quem está perguntando é o que está acima da impossibilidade humana. Opa! Tu o sabes! Glória! Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é possível em Deus. Então tudo emana de ti. Tu o sabes. Porque o que Deus resolver fazer estará feito. Agora, perceba o que vai acontecer. Lembra-me o versículo seguinte, olha lá. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia! Olha que coisa tremenda. Ele vai dizer: Ezequiel, Deus está mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer uma sociedade na administração do seu espaço. Eu não faço tudo por você, você não faz nada sem eu. Vamos fazer o seguinte: você vai ao vale. Perceba, não é para fugir do vale. Vai ao vale. Só que vai ao vale e profetiza. E vai dizer: vale de ossos secos, ouvi a palavra. Glória! Ouvi a palavra. Osso, ouve. É que 1 mais 1 para você, para nós é 2, para Deus é quanto Ele quiser. Tem muita gente dizendo: Senhor, eu não posso porque aquele não vai ouvir, aquele vai, aquele não vai. Deus não está perguntando nada disso. Vai e profetiza. Glória! Agora eu vou ter que falar uma coisa aqui agora muito forte. Vamos voltar um pouquinho, minutos atrás aqui. Deus está dizendo: haja. E a palavra saía. E aonde não tinha passava, haja. Aonde não existia passava existir. Sabe o que Deus está dizendo? Vai ao vale e profetiza. A palavra faz acontecer o que não acontece. A palavra faz existir o que ainda não está existindo.
vai ao vale e profetiza. Sabe qual é o grande defeito hoje de crente? É que quando ele depara com o vale, ele dá as costas para o vale e vai ficar de frente com Deus. Não vai fazer uma oração, ele vai fazer uma choração para dizer: Deus, oh Deus, Deus, olha o vale. Deus está ensinando totalmente ao contrário. Essa lição, eu vou resumir dizendo: Deus está ensinando, sabe o quê? Não é momento de você dar as costas para o vale e vir falar comigo. É momento de você agora ter uma intimidade comigo. Entra no seu aposento, fecha a porta e diga como Davi: escondi a tua palavra aonde agora? Dentro. Se a palavra está dentro, sabe por que tem muita gente que vai para o vale, profetiza e o vale não acontece nada? É porque ele abre a boca, mas não tem a palavra. Não é a nossa argumentação humana, é a palavra que faz. Não é o meu jeitinho brasileiro, é a palavra que faz. Não é o QI elevado, nem a inteligência poderosa, é a palavra que faz. Só pode ter vale mudado quando a palavra está dentro. A palavra. Eita a palavra. glória! Eu disse assim: Deus, por favor, não deixa eu sair desse quarto, senão antes eu senti-me imunizado pela tua presença. Desligue-se de rede social, afaste de tudo e chame a existência da palavra para te abraçar. E eu vou contar um testemunho aqui agora de 1 minuto e nada mais do que isso. Pastor José Sati, conhece ele? Não sei se minha esposa conhece. É um dos grandes missionários hoje em Colômbia. Ele saiu do Brasil com uma malinha, sem nada mais. Foi até ridicularizado, zombado por quem falou assim: o senhor vai para onde? Deus me chama para a Colômbia. E ele foi para a Colômbia. Chegando na Colômbia, ele começa a desempenhar o que Deus tinha lhe ortogado. Hoje ele é pastor de 10 mil membros da Colômbia, um verdadeiro Salomão da Colômbia. Sabe o que aconteceu? Uma irmã chegou para pastor Satiri e disse assim: ó, pastor, ore pela minha filha. E ele disse: o que se passa? 10 anos afastada, eu quero a salvação dela. E ele disse: meu Deus, peraí, 10 anos afastada? É. E a senhora está orando por ela? É. Para ela ser salva? Sim. E ela não se salvou ainda? Não. Eu fiquei curioso, como é que o senhor tem orado? Ah, Senhor, salva minha filha, salva minha filha, tem misericórdia. O pastor calmamente colocou a mão no ombro dela e disse: sua filha nunca vai ser salva. Ela parou, ficou estática. Como assim? Você quer sua filha salva ou não? Quero. Então a oração não é assim, a oração é de guerra. Você vai repetir comigo assim: Satanás. Ela falou bem temerosa: Satanás, como se estivesse pedindo bênção, solte a minha filha. Solte a minha filha. A senhora vai dizer isso 3 vezes agora. Ah lá, primeira vez: Satanás, solte a minha filha. Segunda vez: Satanás, solte a minha filha. Terceira ela falou: Satanás, solte a minha filha. O pastor pegou a mão dele e colocou na cabeça dela e disse: Senhor, seja feita como a palavra que saiu de dentro da boca da tua filha em direção ao vale. Agora, 4 meses se passou, uma multidão naquele domingo pela manhã, e muita gente se preparando para passar pelas águas batismal. Uma grande multidão de gente que ia passar, e uma irmã dando sinal, o pastor dando sinal, e ele falou: tem uma irmã querendo falar comigo, chamou o diácono, falou: chama aquela irmã lá. E a irmã veio correndo: pastor, você lembra de mim? Não. Pastor, como não? Eu sou aquela irmã que pediu oração pela filha. Ah, sim, ela morreu? Não, pastor. Ela é a 4ª ali da fila que vai passar pelo batismo hoje. Oh. Agora, veja o que é que Davi fez. Veja o que Davi fez. Não tem um gigante filisteu? Davi não foi das costas para o gigante para falar para Deus: Deus, eu estou diante do gigante. A palavra está dentro. Aí dá frente para o gigante, com a palavra dentro, e solta a boca. Tu vens a mim com tudo isso, eu vou contra ti em nome do Senhor Deus. Tua carne vai beijar as águas surgindo da tua carne, e o Senhor vai saber que tem Deus em Israel. O grande segredo aqui é quando nós nos imunizamos da palavra e não vamos dar as costas para o vale. Nós vamos em direção ao vale agora para profetizar. A igreja está passando por situação de vale, e há um povo que não vai se calar. Por quê? Porque agora, trancado dentro de casa, como eles querem, nós vamos encher da palavra, e nós vamos ao vale. É governador usado pelo diabo, pode ser prefeito usado pelo Satanás, pode ser uma política do inferno, não tem nada. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Por quê? Porque nós vamos com a palavra. Nós vamos com a palavra, e pelo poder da palavra nós vamos vencer. Nós
Amém? Amém. Deus seja louvado. Deus seja Oh, louvado. glórias. Deus seja É louvado. forte. Deus seja louvado. Oh, eu não poderia terminar essa live sem profetizar na tua vida. Há uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra eficaz. Há uma graça nova, um poder novo, há uma inspiração de Deus sobre a tua vida. Há uma palavra de Deus na tua boca. Libera ela, meu filho. Em vez de reclamar, bufar, murmurar, questionar, desgraçar, não. Esconda a tua palavra aqui dentro. E a partir de agora profetiza sobre o teu marido, profetiza sobre a tua esposa, profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua criança, profetiza no teu vale. Vai haver vida no teu vale, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Não sei se é possível você fazer uma palavra de oração. Tem alguns irmãos que quer falar alguma coisa? Pedido de oração? Tem algum pedido de oração? Não sei se tem. Hã? Não deu para ver, não tem problema. Deixa embaixo registrado aí, depois a gente vai pedir. Vai pedir a alguém que anote tudo. E a gente vai estar orando no nome de Jesus. Hã? Claro. Às vezes a gente é tão específico no sentido de entender que tem gente passando por situação, mas para quê, né? Se essa palavra já fez a diferença, né? Aleluia. Há uma palavra de Deus viva no seu coração. Amém, queridos? Amém? Mesmo que eu vou fazer um negócio diferente aqui. Irmão César, senta um pouquinho desse lado. Oração, Tatiana, Milton, Milena. Cadê o microfone? Pega lá o microfone. Já tirou? Sentar, fica de pé. Já tirei, já. Pode falar alto aí, que o povo está ouvindo. Pedido de oração, Tatiana, Milton, Milena. Amém. E uma outra gama de gente que está acompanhando agora. Me dê a sua mão aqui de longe aqui. Me dê a sua mão aqui, querido. Glória a Jesus. É assim, ó. Nós vamos orar. Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Estamos em concordância que a palavra está conosco. E pelo poder da palavra. Glória. Jesus venceu o diabo no deserto pelo poder da palavra. Aleluia. É pela palavra, gente. Glória a Jesus. É pela palavra, meus filhos. Deixe que fale, a palavra vai dar resposta. A palavra é poderosa. Cristo é a palavra personificada. Aleluia. Quem está dizendo, tem lugarzinho para eu entrar agora? Eu vou entrar, eu vou dominar, eu vou controlar, eu vou tomar a frente, eu vou fazer o que ninguém faz. Deus é especialista em bater soberbo, levantar humilhado. A Bíblia diz aquietar e saber que eu sou Deus. Horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Ele é a palavra personificada, Deus. Nós estamos abençoando esse ministério. Nós estamos abençoando nossa nação. Nós estamos abençoando o Vale do Paraíba. Estamos abençoando essa cidade. Estamos abençoando a vida dos pastores. Estamos abençoando, Senhor, todos quantos estão passando por situações de calamidade, situações delicadas, caóticas, situações de labirinto. O diabo dizendo, vai parar, perder, falhar, fracassar e retroceder. Não vai mesmo, porque a palavra é viva, eficaz, poderosa, penetrante para entrar, separando os sucos e medula apta para ser intenções e pensamentos do coração de cada um mortal na terra. Pela palavra declaramos a vitória do povo de Deus. Guarde nosso presidente, dê a ele luz e sabedoria. E, Senhor, nós declaramos pela palavra, feliz é a nação de fato que Deus é o Senhor. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima live. Que posso ver, senão um vale de ossos secos? E que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha, essa exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem
chover, se não um vale de ossos secos. E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Mude isto, filho do homem, filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Assim diz o Senhor. Virá, eu vos ouvir. O som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Oh, vida de Deus. Profetiza, yeah. Vida, eu profetizo sobre